Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Depois de tanto tempo sem gravar vídeo, aqui estou eu novamente. Mas agora estou aqui para falar de um assunto que me interessa muito, um assunto que eu realmente amo e que eu sinto que eu preciso falar disso porque não cabe em mim, simplesmente não cabe em mim, que é sobre a arte. Isso mesmo, a arte, um assunto que é tão bom, um assunto que é tão divertido, tão delicioso de se aprender, de se observar, mas que hoje em dia muito pouco se fala. E eu sinto muita falta de falar sobre a arte, de conversar sobre arte, literatura, música, enfim, de um modo geral sobre a arte. Eu considero muito importante e é por isso que a partir de agora eu vou começar a falar sobre arte e eu convido você também a entrar neste mundo tão fascinante, tão maravilhoso que é a história da arte. Mas então, o que é a arte? O que significa a arte? Nós temos milhares de definições sobre a arte. Inclusive, se você perguntar para várias pessoas o que é arte, cada uma vai falar algo diferente, porque cada pessoa tem uma concepção sobre a arte. E isso é maravilhoso. Mas, por definição, a palavra arte vem do latim e significa técnica ou habilidade. E nada melhor para definir como uma citação do meu amigo querido Fernando Pessoa, que inclusive eu vou ter o prazer de falar sobre ele aqui nesse canal, que eu tanto amo, é meu poeta preferido. A ciência descreve as coisas como elas são, a arte como elas são sentidas, como se sente que são. É uma citação maravilhosa que se define exatamente o que é a arte. É aquilo que você sente. Mas a arte não é simplesmente pinturas, dessas que nós vemos no museu, dessas que são tão famosas que nós vemos por aí. A arte também é arquitetura, literatura, música, dança, até mesmo escrever, teatro, escultura, desenho. Tudo isso entra nas artes, né? Elas são divididas em artes plásticas, artes visuais, então você tem várias vertentes aí sobre a arte, né? Se nós entrarmos no estágio de análise mais profunda sobre o que é arte, nós vamos entrar num embasamento filosófico que acaba tornando as coisas bem complexas e até mesmo um pouco abstratas. Entramos na questão da estética, do que é o belo. Não é esse belo, na verdade, é o belo mesmo, uma coisa bonita ou não. Na verdade, é a definição do belo. Mas nós sabemos que quando nós falamos de filosofia, as coisas acabam por se tornar um pouco mais difíceis de se entender. Então, agora não é o caso. Não vamos falar de filosofia, pelo menos não hoje. Veja bem, a arte é tão injustiçada que ela já foi questionada diversas vezes sobre qual seria a sua utilidade. Para que a arte seria necessária? No século XIX, um filósofo chamado Hegel chegou à conclusão de que as artes plásticas já teriam cumprido a sua função, ao mesmo tempo em que se discutia que Deus estava talvez morto. Dessa forma, a arte não tinha embasamento sem a religião. Logo depois, os futuristas italianos exigiam a destruição dos museus. Seu ódio voltava-se contra a tradição da arte. Assim como os dadaístas, que queriam abolir a cultura artística, o que provocou diversos movimentos anti-arte e não arte em todo o mundo, que causou uma confusão catastrófica sobre a essência da arte. Pois bem, para mim a arte se justifica por dois grandes motivos. O primeiro é que a arte é intrínseca. E ela é intrínseca porque eu acredito que quando Deus criou o homem lá no paraíso, Deus já colocou a arte na essência do ser humano. E tem várias outras coisas que nos levam a pensar dessa maneira, principalmente se nós pensarmos metafisicamente. A segunda razão é que a arte é transcendente, porque a expressão artística simboliza um estado de consciência humana, abrangendo a percepção, a emoção e a razão. Eu não posso dizer que tal obra não é uma obra de arte. Sabe por quê? Porque aquilo é a alma do artista, é um pequeno fragmento que é retirado lá do fundo do seu interior, que o faz de tal maneira representar em seu trabalho artístico, seja uma tela, seja uma escultura, qualquer coisa. Então, é totalmente errado eu dizer
que aquilo não é arte, porque aquilo faz parte da vida, do mundo do artista. É simplesmente um fragmento da sua alma, um retrato de si mesmo. A arte é tudo aquilo que tem o poder de nos despertar emoções, sejam emoções prazerosas, gostosas, intrigantes e às vezes até desagradáveis, coisas que fazem você pensar, coisas que te tiram da zona de conforto. Isso é verdadeiramente a arte. Eu também não posso falar de arte se eu não falar de história. E também não posso falar de história se eu não falar de arte. Se não fosse pela arte, nós não teríamos acesso aos primeiros registros históricos da existência da humanidade, que são as pinturas rupestres e as esculturas muito antigas, que retratavam como era a vida do ser humano naquela época. Ou seja, a arte é o primeiro legado da humanidade, muito antes da escultura, da literatura, da arquitetura e até mesmo antes da escrita. É com ela que inicia propriamente a história da humanidade, o registro histórico da humanidade, logo a história da arte. Portanto, sem a arte, nós não saberíamos como era a nossa antiguidade, como nós éramos no passado e como foi a evolução humana de lá até aqui. Outra coisa que comprova que a arte é intrínseca no ser humano é que são encontradas pinturas rupestres em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, em lugares que certamente o ser humano não caminhava para se encontrar, né? E naquela época não existia o celular onde a pessoa mandava uma mensagem: ah, o que será que meus amigos lá do outro continente estão fazendo, né? Eles me dizem o que eles estão fazendo, vou fazer aqui também para ficar tudo igualzinho, o mundo ficar tudo igualzinho. A verdade é que não é assim. Então, o ser humano em algum momento sentiu a necessidade de documentar aquilo que ele vivia. Ele queria simplesmente retratar, fazer tipo um diário, talvez, do que foi feito, né? Nas pinturas rupestres nós temos os registros mesmo históricos de como eram as caças, do que eles faziam, como era o seu modo de vida naquela época. E a única maneira de explicar isso, de justificar, é que sim, a arte é transcendente. E graças a Deus por isso, porque se não fosse por isso, nós não saberíamos, nós não teríamos a arte. E olha, ainda bem que temos. Portanto, sim, a arte é necessária e ela sempre será enquanto o mundo for mundo. Então é isso, muito obrigada para você que assistiu até aqui e eu realmente convido você a se inscrever no canal para que nós possamos debater mais sobre a arte, discutir temas, trazer temas e nós possamos criar uma comunidade mesmo de pequenos artistas, pequenos apreciadores de arte e vamos falar sobre isso e devagar por aí. Se você gostou, deixa o seu like que me ajuda muito aqui no canal. E é isso, um beijo